Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Carreira e Você. E hoje, como meu convidado, vai ser o Caio Esteves. Ele é jornalista, comentarista do SBT Esporte e correspondente da Folha de São Paulo. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória profissional. Apesar do Caio ser super novo, ele tem uma trajetória profissional linda, belíssima, e ele tem algumas matérias renomadas da Folha de São Paulo, tanto no Brasil como internacionalmente. Então eu vou conversar aqui um pouquinho com ele. Chamando aqui o Caio. Oiê! Agora vai. Assim, normal, faz parte. Faz parte. Tudo bem? Boa noite. Tudo! Boa noite, pessoal. A gente teve um problema técnico no primeiro vídeo, então agora a gente vai fazer novamente. E para quem não sabe, o Caio é meu primo, então eu conheço ele aí muitos anos. Desde E eu bebê? convidei, desde bebê, e eu convidei ele para fazer, né, essa live aqui comigo quando eu comecei o projeto, porque ele tem uma trajetória profissional muito legal, uma carreira muito consolidada, apesar dele ser novo, e ele vai contar um pouquinho para a gente de como é que foi. Caio, fica à vontade. Agora eu quero que você se apresente, fale um pouco de quem você é e um pouquinho da sua história, né? Tanto de carreira como da sua formação acadêmica. Claro, boa noite pessoal que está acompanhando aí. Tô vendo já o Jefferson mandando um salve aí. Obrigado por quem está assistindo a live. É uma das primeiras do Instagram, como eu falei agora há pouco. Eu não faço muita live no Instagram, até pretendo começar mais, mas é mais pela falta de tempo mesmo, pela correria. Eu sou jornalista, sou formado aqui em Araçatuba, no interior de São Paulo, desde 2013, finalzinho de 2013, e estou no mercado aí há 12 anos já. Tenho 30 anos, comecei a trabalhar bem cedinho aí no jornalismo com 18 anos, fazendo estágio, e hoje eu trabalho no SBT já há 7 anos, fazendo um trabalho de desenvolvimento lá no digital da emissora e também no SBT Esporte, né, que é o programa de esportes do SBT aqui no interior de São Paulo para 3 regiões. A gente atinge mais de 2 milhões de pessoas. Então, é um trabalho bem bacana, um trabalho bem gratificante e que eu fico muito feliz de fazer. Eu vou tentar começar a contar minha trajetória, Elias. Se você quiser fazendo perguntas aí no meio, pode fazer, que eu gosto de respondendo. Então, o pessoal quiser mandar também, a gente vai lendo. Sim. Mas basicamente, eu decidi fazer jornalismo porque eu sempre gostei muito de ler. E eu tive umas dúvidas ali do que eu ia ser, de qual profissão eu ia exercer. E o jornalismo acabou aparecendo no meio dessas, muito também voltado pelo esporte. Depois eu fui para outro caminho e acabei voltando para o esporte, meio que sem querer, e a gente vai falar disso. Mas foi o esporte que me moveu. Eu sempre gostei muito de futebol, andava de skate, sempre fui apaixonado, sempre pratiquei muito esporte na minha vida, né? E desde então eu falei, pô, eu acordava cedo nas férias para ver jogos de futebol de Copa do Mundo, assistia debates esportivos na TV, gostava muito mesmo, consumia muito. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, já que eu não tenho o dom de jogar futebol, de ser um jogador de futebol, de ter qualidade técnica para isso, eu vou entrar na área de jornalismo, que é uma área que me encanta pelo estudo, pela análise, por essa área mesmo. E aí aconteceu de eu optar pelo jornalismo por isso. Depois eu acabei me apaixonando por outras áreas do jornalismo, pelo factual, pelo cotidiano, pela própria polícia, ocorrências, pelo jornalismo econômico, que eu fui fazendo de tudo, né? E aí, com 18 anos, voltando, eu entrei na faculdade aqui em Araçatuba. Minha família tinha mudado para cá um pouquinho antes de mim. Eu concluí o ensino médio lá em Irapuru, que é a cidade onde eu mudei quando era muito novo ainda. E aí vim para Araçatuba e comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Eu falo que eu sempre comento pro pessoal quando eu vou falar da minha carreira que eu dei muita sorte, e eu acho que você tem que ter um pouco de sorte também na sua carreira, mas mais do que isso, você tem que ter competência para conseguir se manter, conseguir crescer na carreira, né? Aquilo que o pessoal sempre fala. Chegar, você consegue chegar. É difícil, mas você chega. Agora, se manter é muito difícil, né? É. E desde então eu tenho trabalhado dia a dia pensando nisso, pensando em como vai ser a minha carreira profissional dia a dia. Eu fui indicado por um amigo para ser estagiário no jornal,
impresso aqui de Araçatuba no primeiro semestre da faculdade. Eu tinha acabado de entrar, estava aprendendo, já tinha uma noção legal de como era, o que é fazer jornalismo. Comecei a aprender teorias e aí apareceu esse estágio quando eu tinha 18 anos, ainda muito novo, bem crua, não tinha muita noção de rua, enfim, disso que tudo que eu fui aperfeiçoando nos anos seguintes. E aí entrei, comecei a trabalhar lá ali de estagiário do portal. Na época, e era uma época legal falar também, que era uma escola nessa época, onde o jornalismo impresso ele ainda era mais importante do que a internet. Eu acho que eu fui a última geração de jornalistas que pegou essa época onde o valor do impresso era maior do que a internet. A gente escrevia uma matéria para a internet com pouco detalhe, só falando realmente o que aconteceu, e a pessoa que quisesse ter mais detalhe daquela história, ela tinha que comprar o jornal no outro dia para ler a notícia completa. Então, hoje em dia parece ultrapassado, mas você aprende demais nessa escola. E eu acho que eu fui uma das últimas gerações. Assim, claro que a internet chegou faz muito tempo, há portais consolidados que existem há muitos anos no Brasil, o próprio UOL desde 96, enfim, há muitos. Mas no interior isso foi pegar mesmo nos últimos 10 anos, há uma década atrás, lá para 2009, 2010. E nessa época a gente fazia jornalismo impresso ainda. Então, a minha escola foi o jornal impresso. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia os portais, muitos fecharam, muitos jornais não existem mais. O jornal que eu trabalhei ainda existe, que era Araçatuba, ainda é um jornal forte, mas que também migrou para a internet e foi para o digital. E aí comecei sendo estagiário do digital, do portal, que até então era um produto meio secundário dentro da empresa, né? Eu fazia de tudo, alimentava, escrevia notícias, fazia foto na rua, e aí foi a minha escola mesmo, tanto como estagiário como depois como repórter. Eu era um cara que vivia na rua, eu vivia fazendo jornalismo na rua, comunitário, ouvindo a senhora que teve um problema com a rua sem água, com a rua sem energia, ia até uma delegacia para pegar uma ocorrência e falar com o delegado. Então, foi uma coisa que me deu muita bagagem mesmo do que é jornalismo, do que é estar na rua. E aí eu fui aos poucos, né, subindo, o pessoal na redação foi entendendo que eu tinha ali a capacidade para escrever um bom texto, para poder fazer uma boa foto, para entrevistar uma pessoa. E eu comecei com um quadro de saúde, ó, é uma coisa meio aleatória. Eu comecei com um quadro que chamava Mito ou Verdade, que saía todos os domingos no jornal, num caderninho que a gente tinha ali que era mais coisa de entretenimento, digamos assim, variedades, né, mais leve. Eu entrevistava médicos durante a semana e era sempre com uma pergunta, aquelas, eu não vou lembrar agora, faz muito tempo, mas aquelas, tal coisa faz mal realmente para tal coisa? E aí o médico vinha falando se era isso ou não. Esses foram meus primeiros textos, lá em 2010, quando eu entrei no jornal e comecei a escrever. E aí depois eu fui subindo, fui me aperfeiçoando. Aí em 2013 eu já estava 3 anos já como estagiário, e era um estágio diferente, que eu tinha uma bolsa na faculdade, e aí sobrava um pagamentinho, um dinheirinho que eu conseguia guardar. Então, basicamente, o estágio me deu a faculdade. O jornal pagou minha faculdade para eu poder trabalhar para o jornal. Então, tudo foi casando ali, tudo foi dando certo. E aí depois eu subi para a reportagem. Aí na reportagem foi que eu falei que eu me aperfeiçoei mesmo na rua e fiz viagens, entrevistas, cobri eleições, trabalhei inúmeros feriados, inúmeros fins de semana que não, são incontáveis, que é uma coisa natural da vida de jornalista. E acabei virando repórter e tendo uma escola, ficando 7 anos nesse jornal impresso, durante um período entre 2010 e 2017. Nesse período, eu também consegui, em 2013, virar correspondente da Folha de São Paulo aqui no interior de São Paulo, que aí foi já uma escola, que aí eu acho que é uma coisa legal de comentar, que já entrou um pouco na minha cabeça. Eu tive o pensamento de falar, vou sair um pouco da região, da casa da região, vou pensar um pouco mais à frente, né? Pensar um pouco, ter um pensamento um pouco mais expandido. E aí vi a oportunidade que tinha aberto a vaga de colaborador aqui para a região. A Folha de São Paulo estava precisando de uma pessoa para representá-la em matérias de interesse nacional. E aí eu fui
e tinha já uma bagagem de 2 anos de jornal e tal, tinha um currículo legal, já mandei, fiz um teste, fui aprovado. E tô nessa desde então, já faz 10 anos que eu tô lá na Folha de São Paulo. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu também. Teve a ESPN, teve o Lance, que aí foram coisas que eu trouxe de volta ao futebol para mim, e voltei a escrever sobre esportes no Lance. Eu tinha um blog no Lance, que era, na época, o diário impresso dos mais lidos no Brasil todo, né? E a ESPN também fez um projeto de blogs também, que eu tive o prazer de escrever durante 3 anos. Escrevia sobre o Corinthians, que é meu time de coração, e apareci na TV também. Comecei as aparições na TV ali, na ESPN, fazendo vídeos para eles. A gente falava de rodada, falava de campeonato, falava de confrontos, enfim, era bem legal. E fui me aperfeiçoando. Não sei se estou sendo muito Não, tá sendo falando ótimo. demais, mas estou Não. tentando escalar É assim, isso, carreira. tem que ser a sua trajetória, né? Não tem como. E a Exatamente. televisão, como que surgiu? O Então, SBT? o SBT foi uma coisa maluca também. Apareceu, eu já tinha sido convidado no passado para ser o fechador do programa de esportes que eles tinham antes de começar esse. Na verdade, era um estágio na época e aí poderia ter a promoção, mas na época eu estava muito bem no jornal e eu já estava apaixonado por jornalismo impresso. Eu queria trabalhar em jornal impresso. Sempre foi a minha escola, eu queria muito aquilo ali. E por incrível que pareça, eu não aceitei ir para o SBT no primeiro momento. Eu optei por ficar no jornal, estava bem, estava fazendo uma carreira legal ali. Eu achava que eu ia dar, naquele momento, seria um passo atrás, indo para o esporte, saindo, não é nem o SBT, saindo do cotidiano e indo para o esporte. E aí aconteceu de 2015 aparecer realmente de novo uma vaga, mais uma vez um colega de trabalho que trabalhava comigo no jornal, e ele trabalhava no jornal e no SBT, e ele saiu e falou, vou sair, tô indo embora da cidade, vou te indicar. Falei, claro, pode me indicar. E aí deu certo. E aí eu fiquei como produtor de jornalismo durante 2 anos no SBT, e foi esse tipo de trabalho que me consolidou dos dois lados. Eu peguei e comecei a trabalhar meio período como repórter do jornal e meio período como produtor de jornalismo. Comecei a fazer os dois todos os dias. Então eu trabalhava Todos os assim, dias? durante 2 anos e 3 meses. Eu trabalhava mais ou menos 12 horas por dia, com 40 minutos de almoço. Eu fiz isso durante 2 anos e 3 meses. Não tinha filho ainda, não era casado, era mais tranquilo. Cara, me ajudou muito também. Era bem corrido, mas me deu uma bagagem bacana. E fiquei nisso. Depois entrou o trabalho do projeto do digital do SBT, que aí foi o portal do SBT, né, o sbtinterior.com, que eu entrei no SBT como produtor de jornalismo, depois eu passei a ser um gestor para fazer esse trabalho no sbtinterior.com, aí já de mais um jornalista gestor, digamos assim. E deu super certo, cara. Já fazem 6 anos e deu muito certo. Na TV eu fui estrear no SBT Esporte quando o programa começou em 2019. Em 2019, em março, o programa começou. Eu até então nem estava no elenco. Era mais um projeto da casa que tinha outras pessoas que estavam envolvidas, meus colegas ali, o Carlos Hernandes na época, que é um cara que já foi prefeito da cidade, que é uma referência. Ele narrava jogos na rádio no Brasil inteiro, é um baita de um comunicador, e ele que começou esse projeto. E aí o combinado era eu entrar, fazer uma palhinha ali um dia ou outro, falar sobre rodada. E aí eu fui entrando devagarzinho. Nos primeiros dias ele já foi vendo, a gente já foi entrosando, foi dando super certo. E aí ele mesmo fala isso, que um dos programas um dia acabou, ele chegou no meu chefe, que é meu amigo, inclusive, e o Marcelo Casagrande, falou, cara, deixa ele no programa, porque ele entende, ele comenta bem, ele é um cara que tem conteúdo, e realmente eu consumia muito sem interesse de um dia usar isso em algum lugar, mas eu já consumia porque gostava, né? E acabou dando Uhum. super certo, assim. E a gente tá 3 anos no ar aí, já vai para 3 anos e pouco, 3 anos e um mês aí. Estamos no ar todos os dias na hora do almoço. E é super legal, o programa tem uma repercussão muito bacana. Cara, eu nunca imaginei que eu seria parado na rua para tirar foto com uma pessoa porque assistiu o programa. Enfim, eu tava de férias com a minha esposa no hotel. Um menininho torcedor de São Paulo veio, me deu um abraço, falou que assistia a gente, sabe essas coisas? Que eu fiz jornalismo não pensando nisso, mas isso também é muito legal esse reconhecimento do nosso trabalho.
pensando na molecada que gosta de futebol, que assiste o programa. Enfim, é muito legal, é muito gratificante. E estamos aí até hoje no vídeo também. É muito gostoso. Eu faço realmente porque eu amo. Eu vou fazer de feriado, vou fazer se precisar de fim de semana. Realmente é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto muito. E faz muito bem. Obrigado. Caio, eu queria que você falasse, porque você ainda está como correspondente, né, da Folha de São Paulo, e você teve algumas matérias muito bem conceituadas nos últimos anos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá. Eu acho que eu já fiz cobertura presidencial aqui na região. O Bolsonaro, por exemplo, já veio aqui. O Lula já veio aqui. Dilma já veio aqui na região. Eu fiz as coberturas. Mas eu acho que a história mais marcante envolvendo a Folha de São Paulo, ela aconteceu em março de 2013 e envolve cães, né? Quando a gente fala de bicho, todo mundo realmente para ver, né? E Uhum. a história era o seguinte, um rapaz, é uma história triste, mas que chocou muita gente, mas ao mesmo tempo fez a gente ver como que a questão de humano e cachorro ela é forte, né? Como a relação ela é forte. Era um rapaz que ele tinha morrido afogado num açude aqui da região e ele tinha dois labradores. Ele cuidava desses labradores, criava esses labradores na propriedade dele. E Uhum. aí, certo dia, as pessoas que moravam vizinhas desse rapaz, elas começaram a notar que esses labradores, eles todo dia, eles saíam da propriedade, andavam uma certa quantidade, que era um caminho até um pouco longo, e ficavam nadando no açude, sem parar. Parecia que eles estavam procurando algo. E elas falaram, cara, não é normal isso aqui. Eles estão procurando o dono. E o dono tinha falecido. Claro que o corpo já tinha sido retirado, enterrado e tudo mais. Mas a história foi essa. Era uma cena tão bonita que um dia a gente acompanhou e acontecia isso assim, sem forçar, de maneira alguma. Os cães, os dois eram dois labradores, os dois saíam da propriedade todos os dias de manhã. Eles andavam, iam até o açude e um deles ficava nadando no rio procurando o dono, com saudade do dono, e um ficava na beira e o outro nadando. Então, a gente construiu uma narrativa em cima dessa história, explicando a história do dono, o que aconteceu com ele, mostrando os cães indo até o local, mostrando foto, ouvindo as pessoas próximas, como eram os cães com ele. E ficou uma matéria muito bonita, assim. Realmente foi uma homenagem para o rapaz. Agora eu não lembro o nome, faz muito tempo, mas foi uma matéria bem tocante, que é uma coisa diferente, você não costuma ler no jornal. É uma Uhum. história diferente. E essa história, cara, ela simplesmente explodiu. Ela foi a história mais compartilhada do portal da Folha de São Paulo durante uns 6 anos. Caramba! Ultimamente, só a época de eleição que essa reportagem passou. Eu sei porque os editores me falaram isso depois. Ela foi replicada no El País da Espanha, ela foi replicada no Clarim da Argentina, ela rodou o mundo. A história rodou o mundo. E é uma história que eu guardo com muito carinho, porque ela foi feita com muito carinho. Não só por mim, pela Folha, mas também pelas emissoras aqui da região, por portais, na época aqui da região, jornais aqui da região. E foi uma história muito bonita mesmo, que me marcou bastante. Fora essa, eu fiz matérias curiosas para a Folha. A Folha gosta até hoje muito de coisa diferente, coisa que não tem no cotidiano. Então, Uhum. eu lembro de uma história até no Réveillon, que é bem bacana também de falar, o padre, aquelas cidadezinhas que tem uma igreja, uma praça no centro, típico de interior, e o padre dessa cidadezinha, ele começou a cobrar a prefeitura que tinha muito terreno baldio na cidade com mato alto. E aí a prefeitura na época não fez nada, deixou o mato alto, deixou do jeito que estava. Ele tinha uns animais na propriedade dele, e que comiam, que pastavam, comiam capim de cavalo, tinha vários bezerrinhos e tal. E aí o que ele fez? Ele pegou esses animais e soltou, começou a levar nos terrenos, para os terrenos para os animais limparem os terrenos e resolveu o problema na cidade fazendo isso. Ou Uhum. seja, uma medida meio que até impopular, assim, porque ele não tinha autorização para fazer, mas ele teve a ousadia de ver que a prefeitura não estava fazendo nada, ele mesmo resolveu a situação. E foi super legal também, foi uma história bem divertida, e até a prefeitura, depois eu lembro que na época da cidade respondeu elogiando o padre pela medida que ele tomou, e aí eles realmente resolveram dar um jeito.
também ganhou o Brasil todo ficou sabendo. Foi uma história divertida também de contar aqui do interior. O interior, se você lapidar, você acha muita história boa, né? Tem muita história legal e curiosa. É uma coisa que a gente sempre pensa quando a gente vai fazer uma matéria para a Folha, oferecer uma reportagem, ou até mesmo aqui também regionalmente no SBT e no jornalismo do SBT, no nosso portal, o que o pessoal quer ler, né? O que o pessoal vai abrir e vai querer ler. Às vezes você não quer ler só notícia de política, polícia, coisas de Uhum. cotidiano que às vezes são até pesadas. Você quer ler Trágico. uma história diferente, né? Então a gente tenta trazer essas histórias diferentes também quando elas aparecem. Muitas, infelizmente, acabam acontecendo, a gente não fica sabendo, mas a gente sempre fala pro pessoal, ó, quando aparecer uma história boa, me manda um WhatsApp agora, que é mais fácil, ou se não me liga, me escreve um e-mail, e às vezes a gente consegue garimpar essas boas histórias aqui. Mas na Folha também teve cobertura presidencial, que eu fiz bastante. Teve uma história também, uma história que virou livro, aqui em Birigui, do lado. Essa história também envolve polícia, ela é até triste, mas que no fim acabou bem, de um cara que matou uma mulher e ele fugiu do país, ele foi para Portugal. E o pai da menina não descansou enquanto não pegou o cara junto com a Interpol. Ficou 20 anos procurando o cara. E aí achou o cara, prendeu o cara. Essa história depois virou um livro. Mas o livro ele só foi escrito porque a gente soltou a primeira reportagem na Folha. E eu escrevi na época. E aí um escritor viu a história, foi atrás da família, escreveu o livro. Então, a reportagem que eu fiz, o texto que eu fiz na época, acabou virando um livro depois. Então, Que tem essas legal. coisas, né? Chega em lugares que a gente nem imagina, né? Às vezes as histórias. E também foi uma coisa assim, gratificante por ver o resultado, que o cara foi pego e pagou na justiça a dívida dele. Eu acredito até que deva estar pagando nesse momento. O pai aliviado de ter cumprido ali uma promessa dele. Imagina a dor do pai, né? De perder uma filha, enfim. E conseguiu pegar o autor do crime. E então juntou muita coisa e deu muito certo. Assim, a história foi bem complexa, deu muito trabalho, mas foi bem emocionante. No fim deu certo, virou livro. Que legal. Caio, o que que você acha que está faltando no jornalismo, se você pudesse falar alguma coisa? Ó, na verdade, assim, a gente está vivendo um momento de transição muito grande. Eu acho que a comunicação ela vive um momento de transição que é, a gente nunca viu assim nos Sim, últimos anos. É uma coisa diferente de tudo, porque antes você tinha a rádio, você tinha a TV, você tinha o jornal, você tinha os veículos de comunicação próprios para você consumir conteúdo. Agora as pessoas são o conteúdo. Então, eu acho que o exato. grande desafio hoje do jornalismo é ele mostrar que ele pode fazer o filtro do que as pessoas precisam saber e com fonte garantida, sem fake news, melhor do que qualquer pessoa. Não que as pessoas sejam todas que não tem como oferecer um conteúdo de qualidade, eu discordo totalmente disso. Eu acho que todo mundo tem uma bagagem, alguma coisa que pode trazer. O problema é que tem gente que faz por mal, né? Então, Sim, assim, eu acho que o jornalismo ele aparece justamente para mostrar a realidade dos fatos. Quando você entra na faculdade, a primeira coisa que o professor de jornalismo vai te falar primeiro, você não vai ser rico, você não vai ser milionário fazendo jornalismo. Segundo, você tem que contar a história e sempre falar o que está acontecendo, sempre falar a verdade, nunca relativizar nada, nunca inventar nada. Isso aí, claro que não, qualquer profissão tem gente boa e gente ruim, mas o princípio básico do jornalismo, que a gente até tem lá no SBT, é uma carta do Silvio Santos com os princípios do jornalismo, e a gente tenta seguir muita coisa ali do que é escrito ali, é contar a verdade, é falar a verdade, não mostrar o seu lado do que você acha, deixar que a pessoa interprete ali o que ela está consumindo. Então, acho que está faltando um pouco disso. Do jornalismo, acho que falta um pouco disso, mostrar melhor, fazer essa leitura melhor do que é fake news, do que não traduzir um pouco melhor para as pessoas, que é um desafio que a internet trouxe, que as pessoas ainda não principalmente os jornalistas, ainda estão tentando fazer, mas eu ainda acho que não estão num nível legal. Mas eu também acho que a contrapartida existe. As pessoas também têm que aprender a consumir o que é real e o que não é real. Então, se você recebe uma notícia no teu WhatsApp e você acha muito absurda, cara, verifica, dá um Google e vê se algum portal de referência soltou uma notícia daquela, pergunta para o teu irmão, para o teu pai, pergunta para o teu filho
se realmente aconteceu aquilo, mas não acredite em nada que você receba sempre nas redes sociais. Sempre tenha um pensamento crítico disso, porque, assim, tem muita gente inventando as coisas, pensando num objetivo próprio, totalmente egoísta, e fazendo as pessoas acreditarem em coisas que não são verdades. A gente teve uma disparada de fake news gigante. O Brasil ele não tinha nenhuma agência Sim. de fact-checking, que a gente fala no Uhum. jornalismo, que é a agência de checagem de fatos, que é uma agência que checa aquela uma história mentirosa que foi compartilhada e fala, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. O Brasil não tinha, porque não precisava, porque a imprensa fazia esse papel já. Hoje o Brasil ele tem mais de 50 agências de fact-checking para fazer essa checagem do que é real e o que não é real. Então, assim, o mundo inteiro tem agências de fact-checking que fazem esse trabalho para mostrar o que é real e o que não é real. Então, isso é muito necessário. Hoje em dia é muito necessário. E cada um precisa aprender a fazer esse próprio filtro, né? Entender o que é real e o que não é real. Uma coisa sou eu fazer, eu que estudei, eu que tenho mais noção, falo aqui em casa. Outra coisa é um cara que começou a mexer no celular ontem, uma pessoa que é totalmente leiga. E a gente sabe que o Brasil, em sua maioria, as pessoas, felizmente, são assim. Classe social muito baixa, não tem instrução. Muitos não sabem nem ler, ouvem áudio e Uhum. acreditam no áudio que estão ouvindo, sabe? Que agora no WhatsApp, já faz um tempo, você manda áudio, tudo mais, vídeo. Então, assim, a gente acho que vai escalar no Brasil quando a gente tiver um pouquinho mais de noção de como acreditar, do que acreditar na internet. Eu acho que está fazendo. Já há um trabalho sendo feito, mas acho que ainda está muito longe de ser o ideal. Muito longe mesmo. Infelizmente, né? Mas é exatamente o que você falou. O que tem de fake news aí em rede social, é o que você É, falou em WhatsApp, o tempo todo. Você, na verdade, você já recebe, né, um monte de fake news. Você não precisa nem sair da sua casa, né? Você já recebe não, imediatamente, direto, muitas fake news, né? sim, sim. E decidindo a eleição, inclusive, né? Nos Estados Unidos mesmo, cara, com o Trump teve muita. Aqui no Brasil, em 2018, teve muita, para tudo que é lado. Então, assim, é muito triste você ver uma pessoa replicando, às vezes, uma informação. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou num lugar, as pessoas estão conversando, e eu vejo uma pessoa replicando uma coisa que não é verdade. Que ela viu Uhum. no WhatsApp e ela acreditou. E que não é verdade aquilo ali que ela está falando. E aí você, às vezes, dependendo da pessoa, você tem consideração, fala, cara, não é isso. Não é o que você está falando, está errado. Dá uma verificada, pesquisa. Mas às vezes você não tem a intimidade de falar, né? Então, o ideal, tomara que um dia a gente chegue num nível de sociedade brasileira e até mundial, do mundo também, onde as pessoas consigam entender o que é real e o que não é real. Como checar um fato, como não checar um fato. Tomara que. Acho que tá muito. A gente está bem longe disso ainda, mas acho que tenho fé que um dia a gente consiga. Caio, faltou uma coisa só para você falar da sua profissão. No portal do SBT, você alimenta esse portal, certo? Quais são os Isso. conteúdos desse portal? Tá, a gente tem 4 agências parceiras no sbtinterior.com, além da própria apuração nossa, né? A gente tem uma equipe que faz a apuração, que escreve as notícias regionais, que faz até apuração estadual com o governo de São Paulo, por exemplo, com prefeituras. Então, por exemplo, vamos fazer uma matéria de dengue, tá? Aumentaram os casos de dengue em Rio Preto, por exemplo, que é uma cidade que a gente cobre. Nós temos lá um repórter que ele vai buscar esses dados com a prefeitura, vai escrever essa matéria e vai soltar essa matéria. Além desse trabalho que a gente já faz de jornalismo regional, a gente também tem as agências parceiras. Então, nós assinamos agências de notícias e temos acordos com agências de notícias que têm ali anos de atuação, décadas de atuação. Por exemplo, a gente Estado, que é uma agência de notícias do Estadão, do jornal, em que a gente é parceiro, e nós usamos os conteúdos do Estadão. Eles usam os nossos quando eles precisam, a gente cede material para eles, eles não cedem material, é uma troca de conteúdo. Então, nós somos parceiros da agência Estado, nós somos parceiros também da Deutsche Welle, que é uma agência de notícias do governo alemão. Nós também soltamos conteúdos da Alemanha. Eles não fazem só a cobertura da Alemanha, mas da Europa como um todo. Então, matérias Uhum. da própria guerra da Ucrânia. É uma equipe gigantesca da Deutsche Welle, é um veículo super renomado na Europa, tem muito tempo de atuação mesmo, equipes de reportagem no mundo todo, e a gente tem parceria também com a Deutsche Welle. Também temos com a própria FAPESP, a agência FAPESP, que é voltado mais para a educação, que também produz conteúdo e nos cede, e a gente pode utilizar esses conteúdos. A Agência Brasil, que é uma agência do governo federal, que também
temos essa parceria, eles cedem conteúdo, a gente pode usar dando crédito gratuitamente, que é uma agência bem consolidada também, com anos de atuação. E a gente está agora fechando parcerias também com a agência Einstein para falar sobre saúde, matérias de saúde, que é uma equipe do Einstein, do hospital, que produz esse conteúdo para veículos. Nós estamos fechando esse acordo. E também com a ONU News, que é uma agência da ONU de conteúdo, que eles fazem também reportagens no Brasil, no mundo. Então, às vezes a gente traduz as matérias e publica no nosso portal. Às vezes a gente recebe as matérias em português, tem uma redação e a gente publica. Então, a gente está cercado também de conteúdos renomados de jornalistas que são muito preparados para escrever sobre tudo, para poder ter uma cobertura maior. Internet é mundo, né? A gente não pensa... Você tem que ter região, mas também tem que ter tudo. Você tem que ter mundo, você tem que ter Brasil, Estado de São Paulo, mundo. Então, e a gente pensa assim aqui. Tanto que a gente tem leitor fiel no portal da Espanha, leitor fiel da Austrália, Portugal. A gente já tem mais de 50 milhões de acessos desde o início do projeto. Então, é bem bacana mesmo o crescimento. E muita gente, às vezes, acha que a gente é um portal lá de São Paulo, lá do SBT de São Paulo, pergunta e tal. Não, a gente só teve a ousadia de querer criar um produto que não tem fronteira, assim, né? E tem dado super certo, a gente tem uma audiência bem legal mesmo. É hoje uma empresa dentro do SBT Interior aqui da emissora que nós temos, que são três pilares, né? O primeiro é a TV, o SBT Interior, que tem uma programação ao vivo de quase 4 horas ali diárias. Nós temos um programa das 11 às 11h30, o jornalismo das 11h30 a meio-dia e meia, um programa feminino de revista eletrônica da meio-dia e meia até 1h35, mais ou menos. Depois entra o esporte, da 1h35 até as 2h05, mais ou menos, 2h04. E à noite a gente tem mais um jornal noturno, às 7h20 da noite. Então a gente produz muito conteúdo regional, diário também. E a gente chega bem longe assim, com o nosso conteúdo. Realmente um trabalho de escalada. A TV é o primeiro, depois temos os dois de baixo, que são o portal, que eu acabei de falar também, que hoje é uma empresa independente, hoje é uma empresa própria, e o Tela 2, que é uma ferramenta que a gente criou, é o nosso streaming, a nossa ferramenta de streaming. A gente faz coberturas de eventos, a gente faz, por exemplo, se você tiver, a gente promoveu recentemente o show do Leonardo, cantor Leonardo, fizemos uma transmissão ao vivo do evento lá no local. Então, a gente também oferece o Tela 2 para fazer eventos fechados, transmissões de eventos fechados. É uma empresa de streaming, é como se fosse, a gente tem conteúdo ali on demand para as pessoas, mas também a gente faz evento, tela2.com.br para quem quiser dar uma olhada. É bem legal, começou lá em 2015 também, eu fui um dos que plantou a sementinha também, a gente desenvolveu junto. Hoje é um veículo muito grande, é uma empresa realmente maior, que chega a muitos lugares, né? Temos muitos clientes. O CREA São Paulo, por exemplo, que é o Conselho de Agronomia e Engenharia do Estado de São Paulo, é cliente do Tela 2. Eles fazem as assembleias e a gente transmite. Nós temos Sabesp, Sabesp é cliente do Tela 2. É bem legal, a gente tem muito cliente lá e está crescendo bastante. É o mercado a gente está sempre em desenvolvimento, mesmo aqui no interior, mas a gente pensa mundo, né? Sempre pensando mundo. Eu queria que você falasse qual que é o endereço do portal do SBT para quem quiser acessar. Quem quiser acessar tem até aí na minha bio, mas é sbtinterior.com, www.sbtinterior.com. Vai ter notícia de tudo lá, tem variedade, tem esporte, tem mundo, tem regional, tem podcast, tem muita coisa lá que o pessoal pode acessar. E a programação também do SBT. Você vai lá, você vai olhar os programas. Se você quiser ver algum, você clica, vai te jogar lá pro Tela 2, que é onde a gente tem a nossa plataforma de vídeos. E aí já vai assistir tudo lá. Programa de esportes, tem tudo lá. Agora, o que eu queria que você fizesse era uma reflexão, tá? Quando você olha o Caio, hoje você falou toda a sua trajetória profissional. Quando você olha o Caio lá quando começou e hoje, o que mudou? Cara, eu acho que eu amadureci muito quanto homem lá do começo. Eu sempre um menino mais tranquilo, assim, eu diria, tipo, eu era bem focado no que eu queria, eu nunca fui de dar trabalho, gostava
andar de skate e sair com meus amigos. Era disso isso que eu gostava de fazer, e jogar bola. E eu fui me desenvolvendo de uma maneira que nem eu imaginava. Eu tinha eu era muito sensato, assim, eu tinha uma maturidade que nem eu sabia que eu tinha. E aos poucos as coisas foram se encaixando. Muito eu devo à minha família, à minha mãe que me deu suporte, meu irmão que sempre me ajudou, aos meus tios, meu pai, todo mundo que sempre esteve ali perguntando como eu estava, o que eu tinha que fazer, o que era o melhor caminho, e eu tinha dúvida, eu tinha que falar. E também depois que eu casei, depois que eu conheci minha esposa, que eu conheci a Gé, no começo de tudo, no começo dessa trajetória minha enquanto jornalista. Então eu cresci muito como pessoa, tendo ela do meu lado. Então nós crescemos juntos, né? A gente tem a mesma idade, então eu também devo muito a ela. Hoje a pessoa que eu sou, o homem que eu sou, a gente aprendeu junto, fomos evoluindo juntos, nos formamos juntos, arrumamos empregos juntos. Então, sabe quando você vai caminhando, progredindo junto com a pessoa ali, ano a ano, tudo dando certo. E, cara, sinceramente, a minha vida ela é muito boa, não tenho do que reclamar, eu só tenho que agradecer. Eu tenho tudo que eu preciso, assim, na minha vida, tenho as pessoas que eu amo do meu lado, sigo evoluindo, tenho a parte profissional, eu tento não misturar tanto, mas é impossível, porque jornalista não para nunca, muitas vezes eu trago o trabalho para casa, e trabalho aqui da minha casa, fim de semana, muitas vezes estou trabalhando, agora estou me especializando, também estou estudando muito aqui de casa, então não tem como misturar, mas analisando o Caio pessoa mesmo assim, eu devo muito a outras pessoas, claro que eu tenho méritos também, mas muita gente me ajudou a chegar até aqui, então seria até prepotente falar que só eu cheguei até aqui por mérito meu, muita gente me ajudou, e eu sou grato demais a todo mundo, a família que pergunta, ao pessoal que está sempre me atualizando, os primos, os tios. Cara, agradeço todo mundo mesmo. Assim. Tenho muita coisa para conquistar, sou novo, quero ainda fazer muita coisa, mas já estou feliz até onde eu cheguei. Hoje eu sou um cara realizado, eu diria. Com 30 anos aí, tá fazendo o que eu gosto, tá aparecendo na TV, que era uma coisa que eu não fiz jornalismo pensando nisso, mas hoje é uma coisa que eu amo fazer. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara realizado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu tenho uma filha linda, Is, e estou vivendo a vida de pai, a vida de pai aí, novo também. Tô amando o momento que eu estou vivendo como homem também. Cara, só agradecer. Não tem muito o que ficar pedindo, não. É só agradecer, trabalhar e progredir. Pessoal, você viu que ele falou uma coisa que é muito importante, desde o começo ele falou isso, né? Persistência. Sim, você persistiu É, muito, né, no que você queria. sim. Você sabia o que você queria, né? Então, consistência, né? De persistir, continuar, 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 e deu muito certo. E até hoje, é o que você falou, você é super novo, mas você tem uma carreira brilhante até aqui, né? E ainda tem É, muito ainda pela frente. E última é. pergunta, você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais. Como é que você faz para equilibrar a vida pessoal e profissional? Tirando a Então, judona da Gé. cara, hoje eu tô um pouquinho mais sabendo separar as coisas, mas eu confesso que aí é um defeito meu, eu nunca soube separar muito bem a minha vida profissional da minha vida pessoal, porque ser jornalista você tá o tempo todo alerta a alguma coisa, você tá recebendo informação o tempo todo. Se você não recebe uma informação, por exemplo, aqui na região, se eu não recebo informação de uma pessoa de Araçatuba, uma pessoa de Birigui, uma pessoa de outra cidade vai me mandar mensagem que aconteceu alguma coisa. Então é muito difícil você desligar. Hoje em dia é muito difícil. Depois que eu casei, que eu tive principalmente a Isis, eu comecei a pensar um pouco mais nas prioridades, falando de trabalho, e comecei a me organizar um pouco melhor. Hoje eu estou um pouco mais organizado profissionalmente, trazendo para casa, fazendo, ó, eu já chego em casa, às vezes eu preciso, hoje eu vou estudar, que eu estou fazendo a pós-graduação, ou senão hoje eu preciso trabalhar aqui, que chegou uma demanda que eu preciso fazer. Antes era meio que atropelado, meio que, tem que trabalhar, tem que ir para cima. E eu acho que é gostoso, mas eu acho que você tem que saber separar. O lazer ele também é importante, o descanso é muito importante. Eu acho que você tem que ter aquele momento ali com a tua família, momento para você fazer uma coisa que você gosta, seja o que for. Eu acho que isso aí faz parte da tua saúde, é saudável, você também tem momentos para você. E hoje eu tô sabendo separar mais isso. Mas antes eu sempre fui muito doido, assim, sempre gostei muito de trabalhar. Quando você faz o que você gosta, né, Lia? Você meio que não É cansa, isso, né? E é eu, isso. cara, eu ficava assim, chegou uma época que eu trabalhava no jornal,
eu era repórter do jornal, eu era produtor do SBT de manhã, só para organizar. Eu era repórter do jornal à tarde, e aí chegava à noite e eu escrevia sobre o Corinthians na ESPN, gravava vídeo para passar na ESPN, na programação da ESPN, oferecia matéria para a Folha, fazia freela para a Folha. Chegou uma época que eu tinha 4, 5 empregos, entendeu? Então, e assim, eu conseguia dar conta, só que eu trabalhava 16, 17 horas por dia, normal. Ia embora. Tava fazendo, amava fazer aquilo, queria estar em todos os lugares, aparecer ali, deixar minha sementinha em todos os lugares. É o network que a gente fala, né, que você vai fazendo. E assim, hoje eu colho o que eu plantei lá no começo. Mas é uma coisa que eu não me arrependo de ter feito. Mas hoje, se eu tenho pique para fazer, hoje eu já não tenho para fazer do jeito que eu fazia, não. Hoje eu estou um pouquinho mais light, um pouquinho menos maluco para trabalho. E eu acho que é até saudável, assim. Você pensa, hoje eu foco muito no projeto do SBT, e o meu foco é totalmente esse. Já me consome muito, mas é uma coisa, eu acho que é mais fácil você direcionar uma coisa só, que aí você consegue se entregar para aquilo e fazer aquilo render também. Caio, obrigada, tá? Por ter participado aqui do Carreira e Você. Obrigada por tudo que você contribuiu, por tudo que você falou. Foi maravilhoso. Você é um jornalista Imagina. promissor. Cada vez mais você vai conquistar muitas coisas, assim. É na torcida aqui sempre pelo seu sucesso. Quando às vezes a gente vê uma reportagem sua aí atingindo o Brasil, atingindo o mundo, e eu sempre fico muito orgulhosa, porque eu sei o quanto que você é dedicado àquilo que você gosta, tá? Por isso que eu te chamei aqui, porque eu acho que você tem muito que contribuir, contribuiu. Obrigada, tá? E é isso. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz, cara, quando você me convidou. Eu gosto muito de compartilhar histórias e, assim, eu gosto muito de ouvir também, mas contar também é Uhum. gostoso. Então, às vezes, quem sabe se a gente inspirou uma pessoa, eu acho que já valeu a pena demais com a nossa escola, né? A nossa contribuição. Desejo tudo em dobro para você. Você sabe quanto eu gosto de você, de sua família, quanto eu amo todo mundo aí, os Esteves. Eu tô longe, mas é sempre de olho ali no que está acontecendo. Às vezes o trabalho me toma muito, eu não tenho tempo nem de ficar no WhatsApp e acabo ficando um pouquinho ausente, mas é sempre lembrando de vocês, acompanhando vocês e gosto muito de todos aí. Eu fico feliz e fico honrado de ter contribuído também um pouquinho com a minha história aí, profissional e pessoal. Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo que assistiu aqui, obrigada à família, que tem muita gente aqui, foi maravilhoso, todos os comentários, todo mundo falando, brigadão, tá? E espero que a Valeu. gente se vê numa próxima aí. Obrigada, Opa, tá, tamo aí, Caio? pode Brigadão. chamar. Um beijo pra Gé e um beijo pra Isis. Boa, pode deixar que eu dou o recado também. Beijo para todo mundo, aqui para todo mundo aí. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.